Olá, eu sou Fábio Câmara, engenheiro agrônomo e diretor técnico da World Sports. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gramados esportivos e soluções esportivas. Nós trabalhamos na área há 20 anos, desde 1996, e é uma satisfação estar aqui, poder passar um pouquinho desse nosso aprendizado para vocês. Toda a base de gramados esportivos foi construída a partir do golfe. O golfe é um esporte tradicionalmente inglês, países ingleses, e ele exige uma qualidade do gramado para poder ser jogado, diferentemente de um futebol, de um rugby ou de algum outro esporte praticado sobre gramados. Ele, por questão do tamanho da bola e de um campo de golfe, ele precisa ter um padrão de qualidade superior de excelência. E se foi desde a década de 30 se começou esse estudo, 40, e se intensificou a partir realmente da década de 50 e 60, onde se desenvolveram variedades de grama, equipamentos para manutenção de gramados, toda a tecnologia de construção. A partir daí, essa tecnologia do golfe foi aplicada a outros esportes da grama. Os esportes principais que a gente pode considerar e que a gente vai falar aqui um pouquinho das técnicas são o golfe, futebol, nosso futebol aqui, que os americanos chamam de soccer, o futebol americano, o rugby. Existe também o cricket, também, que é um esporte extremamente jogado, beisebol e até o tênis, principalmente o campeonato de Wimbledon, que é tradicional e que ocorre em quadras de grama. Quando a gente fala aqui de manutenção de gramado, a gente vai considerar que o campo já está construído, já seguiu padrões de construção, então nós vamos falar aqui da manutenção. A manutenção de um campo nós podemos considerar 3 tipos, didaticamente, para dividir, para ficar um pouco mais fácil de entender. Aquela manutenção logo após o plantio do gramado, que também é chamada de grow-in. A manutenção quando esse grow-in termina e o gramado está pronto para ser usado, que é a manutenção cotidiana. E a manutenção esporádica, que é um gramado já também pronto, quando fazemos algumas atividades que são especiais para o gramado. Normalmente no final de uma temporada, de um campeonato, quando são atividades mais intensas, que a gente vai ver tudo isso aqui bem detalhado daqui para frente. A primeira manutenção, que seria a manutenção após o plantio da grama ou o grow-in, o período de duração dela vai depender da forma que nós implantarmos o gramado. Então, por exemplo, um gramado plantado através de sementes, ele vai demorar de 90 a 120 dias para se tornar maduro em condição de receber um esporte. Por mudas, que também é chamado sprigs, que é um método muito utilizado hoje em dia, por questão de custo e por questão de que não trazemos solo num tapete de grama, são as mudas, é como se fosse um tapete desfiado, como se ele fosse só os estolões, só a parte vegetativa da grama, eles são aplicados mecanicamente no solo, na areia do topsoil, e ele demora em torno de 60 a 90 dias. Os rolos de grama, que são a partir do tapete de grama, demora de 20 a 40 dias. Os rolos precisam bem menos tempo, mas ainda precisa se estabelecer nivelamento, etc. E os rolos especiais, que aqui no Brasil a gente já tem essa tecnologia, é uma tecnologia que ainda não é totalmente empregada aqui por questão de custo, mas os rolos especiais, eles são pronto uso. Se planta num dia e no dia seguinte já é possível se estar jogando no campo de futebol, como foi feito aqui na Olimpíada. Mesmo os 3 tipos de manutenção serem diferentes, eles possuem a mesma importância para o resultado final do gramado. Então não tem uma é mais importante do que a outra, os 3 é que fazem. Então começa com a construção do campo bem feita, um sistema de drenagem, irrigação e etc. Continua com esse grow-in bem feito, uma manutenção para o gramado ficar bem estabelecido, bem enraizado e bem forte para poder suportar o pisoteio de alguns dos esportes. Em seguida a gente vem com a manutenção cotidiana, que é o dia a dia, e essa esporádica. Então todas têm a mesma importância, todas são elas juntas, bem feitas, é que vão nos permitir, nos proporcionar um gramado de qualidade final. Após a manutenção plantio, o grow-in,
nós entramos com a manutenção cotidiana. Então o gramado está pronto para ser usado, vamos inaugurar o nosso campo, entramos com a manutenção do dia a dia. São aquelas atividades em que um campo está com a sua utilização normal no dia a dia, e as atividades também de manutenção acompanham esse dia a dia. O campo não vai ser parado especificamente para nenhuma atividade, ela é feita durante um campeonato, durante uma utilização do campo normal. Quais são as principais atividades que nós temos no dia a dia? A primeira é o corte ou a poda da grama, que é feita com mais frequência. Adubação, fornecimento de comida para a planta. Ela pode ser granular através do adubo grãos ou foliar. O controle fitossanitário é o manejo de pragas, insetos e doenças no gramado. O grooming, que é uma retirada de colchão leve, nós não precisamos parar o campo. Manejo da irrigação, preparação do campo para ser utilizado. São técnicas que são específicas para cada esporte, mas para o campo poder ser utilizado, e a manutenção após a utilização do campo. E por fim, nós temos a manutenção esporádica, que são atividades que necessitam de um intervalo maior com o campo fechado. Então não se pode ter nenhuma utilização do campo por pelo menos de 10 a 20 dias, depende do que vai ser feito, depende da necessidade que aquele campo precisa. Então se é um campo que foi muito utilizado na temporada, ele vai precisar de um tempo maior para se regenerar, para se recuperar, consequentemente nós vamos precisar de um tempo maior para esse campo recuperar e entrar na próxima temporada forte, capaz de suportar aí toda o pisoteio, toda a carga de esportes que esse campo vai receber na próxima temporada. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada atividade, pessoal. Então, dentro das atividades de manutenção cotidiana, o corte, também chamado por alguns de poda. O corte ou a poda é a atividade de manutenção diária, cotidiana, mais frequentemente realizada em um gramado. Não que seja mais importante, mas ela é a mais frequente. Um gramado esportivo é cortado de 3, 4 até 5 vezes por semana, às vezes até todos os dias, como é o caso de greens de golfe, quando tem um torneio, então você precisa cortar todos os dias do gramado. Aí e se pergunta, mas há essa necessidade? Sim, para um gramado esportivo sim. Então acho que é muito importante nós lembrarmos aqui, nós estamos falando de gramado esportivo, diferentemente de um gramado de uma área verde, de um parque, de uma praça ou de um jardim. O corte, quanto mais frequentemente nós realizamos o corte, mais a gente proporciona densidade ao gramado, mais denso ele vai formar. Eu não vou deixar o gramado crescer para cima, ele vai crescer só para os lados. Então eu tenho muitas folhas pequenas do que eu tenho uma folha maior. Então a gente consegue dar densidade ao gramado, e essa densidade é que vai suportar o pisoteio intenso do esporte. Então é muito importante se cortar realmente com frequência de pelo menos 3 vezes por semana. A regra geral de corte é não se tirar mais do que 1/3 da folha. Então se o seu gramado tem 3 centímetros, não tira mais do que 1/3, para não estressar demais, não tirar muita reserva desse gramado. Então a frequência com que você vai cortar é de acordo com que ele cresce esse 1/3 de folha. Mas essa é uma regra básica geral para se ter quanto que eu vou cortar do gramado. Não podemos cortar a metade. Você tem um gramado de 5 centímetros, cortar 2,5, por exemplo, o gramado vai ficar muito fraco. Nós vamos tirar muita força dele, muita energia. Então se tira no máximo 1/3. Essa é uma regra geral. Um ponto importantíssimo são os equipamentos. O ideal é o corte com equipamento helicoidal, que ele corta o gramado com uma tesoura. Porém, são equipamentos caros. Mais alguns esportes como o golfe, o green de golfe, o cricket ou o próprio tênis, sem o equipamento helicoidal, a gente não consegue ter o esporte. Precisa ser cortado, que fica aquela superfície perfeita. As lâminas precisam estar extremamente afiadas para não se cortar no impacto gramado, para cortarmos o gramado com uma tesoura. Mesmo assim, vamos estar causando um estresse no gramado, mas menos. Então, rapidamente, com o gramado afiado, rapidamente a folha, com a lâmina afiada, a folha, o corte que nós vamos fazer no gramado, essa folha se cicatriza muito mais rápido. Então, o corte é uma entrada, pode ser uma entrada de fungos, de doenças, de insetos, então, principalmente de fungos. Então, quanto mais afiado e mais rápido essa cicatriz for formada, mais
o gramado se recuperará. Normalmente em gramados esportivos nós recolhemos as aparas do gramado, as folhas cortadas normalmente elas são coletadas, são descartadas ou pode-se fazer um material orgânico, uma decomposição para se reutilizar também, é um material extremamente rico, mas normalmente essas folhas são coletadas. Num gramado de jardim ou num gramado de área verde, isso a gente se pode deixar um corte ou outro, até ser numa época de mais atividade microbiológica, a gente pode deixar essas aparas sobre o gramado, mas normalmente ela é coletada. Então aqui a gente pode observar na figura, a gente pode observar o corte perfeito, onde a cicatriz rapidamente ela é formada, já se fechando a planta. Na letra B a gente percebe que a lâmina ela cortou em cima, mas ela primeiro mastigou onde tem a seta indicando. Então a lâmina precisa realmente fazer um ajuste no equipamento. O C já está no ponto de afiar, a gente já percebe, já desfia, e o ponto D, a letra D é a pior de todas. Então como desfiou o gramado, quantos machucados nós fizemos no gramado, e isso permite a entrada de doenças, e bem como uma superfície extremamente amarelada, algum aspecto visual muito ruim no gramado. Então aqui mostrando o equipamento helicoidal que é utilizado em campos profissionais de futebol, o próprio golfe, de qualquer esporte, que corta como uma tesoura e o equipamento permite também fazer esses desenhos. Isso não é da lâmina, isso é um rolo que deita a grama para um lado ou para o outro. Você cortando com uma largura conhecida, a gente promove esses desenhos. Então, já além de fazer um corte adequado, a gente promove um aspecto visual no gramado. Muitas pessoas se perguntam, então é um rolo que deita a grama para um lado ou para o outro. Aqui alguns exemplos de corte em diferentes sentidos, sempre se alternando. O corte não deve ser feito num sentido só, então aqui a gente observa longitudinalmente, transversalmente, em diagonal. Isso é muito bom para o gramado. A segunda prática bastante realizada em gramado é a adubação. A adubação nada mais é do que fornecer comida para o gramado. Ela pode ser feita com adubos granulares ou com adubos foliares. Normalmente, em campos esportivos, nós fazemos a cada 30 a 45 dias, principalmente em futebol, em rugby ou em tees de golfe. A foliar, que é uma tendência, ela é feita a cada 15 dias ou até semanalmente, dependendo do programa, dependendo do campo. A foliar ela é uma tendência mundial, cada vez mais ser utilizada por conta de fornecermos quantidades pequenas e constantes. Então o gramado ele não sofre picos. Após uma adubação granular, principalmente de adubo de liberação normal, o gramado ele vai ter uma tendência a ter um pico de crescimento, mas rapidamente ele pode cair. Então as adubações foliares elas mantêm o gramado o tempo todo com uma coloração boa, com um crescimento adequado, sem picos de explosão. Não que não devemos fazer granular, tem que se fazer por questão de que a quantidade da foliar, por outro lado, ela é muito pequena. Nós estamos usando doses muito pequenas comparado com o granular, 50 vezes menores muitas vezes. Então a granular ela é necessária para suprir, mas cada vez em menor quantidade de adubo granular e mais em adubo foliar. Tanto para granular quanto para adubação foliar, ela necessita de equipamentos especiais para ter uma uniformidade na aplicação, evitar a queimadura do gramado. Vamos lembrar aqui que o adubo é um sal, esse sal pode queimar o gramado se for aplicado de uma forma incorreta ou desuniforme. E na adubação foliar nós podemos também aproveitar e aplicar outros produtos junto, como bioestimulantes, como inseticidas ou algum defensivo que necessite, algum fungicida, algum até herbicida. Então a gente pode aproveitar isso e misturar produtos. Via de regra, devemos sempre cortar o gramado antes, tanto para adubação granular quanto para foliar. E após a adubação granular, normalmente molhamos o gramado para o adubo, que é um sal se dissolver, ele entrar na solução do solo e a planta absorver pela raiz. Na adubação foliar é o contrário, nós não devemos molhar o gramado, porque a planta absorve pela folha, certo? E ela vai agir muito mais rapidamente. Então, essas são algumas regrinhas importantes a gente observar, são alguns detalhes, mas que fazem a diferença na hora da gente adubar o gramado. Aqui a gente observa então algum equipamento de adubação granular, é um gramado que está em grow-in,
ele está terminando de se fechar e ficar pronto para o uso. Terceira atividade que a gente vai falar aqui é o manejo da irrigação. A irrigação nada mais é do que a chuva artificial programada. Existem sistemas específicos e desenvolvidos, um projeto para gramado esportivo com aspersores especiais para campo esportivo, com cabeça de borracha, os aspersores de maneira que não o jogador, o atleta, ele não se machuque se cair, se tiver algum movimento durante a partida, é totalmente inofensivo à prática esportiva. Eles normalmente são escamoteáveis enterrados no gramado, tanto a tubulação quanto os aspersores, e eles ficam ligeiramente abaixo da superfície de solo. Existem alguns outros equipamentos que não são embutidos no solo, que são uma irrigação na superfície do gramado, com a tubulação na superfície do gramado e aspersores que ficam também para fora, mas esses já são estão cada vez mais em desuso. Os sistemas ficaram mais baratos, então vale a pena investir num sistema que seja embutido. É uma vez só que vai ser feito e isso vai ter uma durabilidade de pelo menos 30 anos. Algum componente pode ser necessário trocar, mas vale a pena se investir num sistema de irrigação eficiente e programado. Quanto se irrigar e como se irrigar é muito importante para um gramado esportivo. Diferentemente de um gramado de área verde ou de um jardim, nós temos que ter resistência. Quanto menos frequentes as irrigações foram, melhor é para o gramado. Então, o ideal para um gramado esportivo é fazermos uma grande quantidade de água de uma vez. Então, se molhe de uma a duas vezes por semana o gramado e essa irrigação a grama vai consumindo ao longo da semana, do que fazermos irrigações diárias. O gramado pode até ficar mais bonito, mas ele vai ficar mais suculento. Então, o que acontece? Ele vai ter muito mais suscetibilidade ao pisoteio. Então, as irrigações devem ser feitas, cada região tem uma evapotranspiração, tem uma necessidade, cada tipo de grama também tem um consumo diferente, que deve ser estudado para cada caso. No estado de São Paulo, por exemplo, um gramado consome, numa condição de crescimento normal, de 6 a 8 milímetros, que corresponde a 6 a 8 litros por metro quadrado. Evapotranspiração diária média, só para dar uma ideia para vocês. Então, essa conta. Então, por exemplo, por semana, esse gramado vai precisar de mais ou menos de 40 a grosso modo, de 40 a 60 milímetros ou 40 a 60 litros de água por semana. Então, nós podemos dividir isso em duas irrigações. Pode fazer uma na segunda e uma na quinta-feira, certo? Do que irrigar isso todos os dias. O gramado ele vai ter muito mais resistência e também nós vamos aprofundar as raízes da grama. Isso é muito importante no gramado esportivo, ter um bom sistema radicular, porque nós vamos forçar essa raiz e buscar água lá embaixo. Então isso é um ponto importantíssimo, é um manejo que deve ser bem estudado, deve ter bastante atenção. Não vamos fazer irrigação diária. Aqui a gente observa então um sistema específico e apropriado que deve ser utilizado, mais recomendado para gramado esportivo. Então a tubulação está embutida, nós não podemos observar aqui na fotografia, só os aspersores no momento em que eles são acionados. Observe o detalhe da cabeça de borracha e quando a irrigação é terminada, ela é recolhida, o aspersor é recolhido e fica esse pistão abaixo do solo sem mínimo risco ao atleta, ao jogador, ou atrapalhar no jogo ou se machucar. Controle fitossanitário. O controle fitossanitário nada mais é do que o manejo de pragas, insetos, plantas daninhas ou doenças no gramado. O manejo fitossanitário ele pode ser feito, dependendo do que nós temos no gramado, de formas culturais, práticas culturais, manejos culturais no gramado. E em algum momento pode ser que precisemos lançar mão de produtos químicos, de agroquímicos, para se controlar alguma doença, para se controlar algum inseto. Mas normalmente o que vai ser o sucesso do manejo do gramado, para esse nosso gramado ele ser livre ou ele ser controlado, a gente conviver com doenças ou com insetos ou com as plantas daninhas, é a utilização das técnicas em conjunto. Então nós não podemos só lançar mão de produto químico, mas também muitas vezes não só conseguimos controlar com a prática cultural. Então a associação desses fatores é que vai dar o sucesso da coisa.
Normalmente, quando se aplica produtos químicos ou até produtos biológicos, muitas vezes a gente também utiliza produtos que não são, que são orgânicos ou biológicos. O ideal é se lançar mão o máximo possível desse tipo de produto, mas sempre é necessário utilizar equipamentos apropriados utilizando-se EPI, a proteção individual do operador, da pessoa que está ali aplicando aquele produto no gramado. Sempre o ideal é que nós façamos as pulverizações pela manhã, nas horas mais amenas do dia, para dar tempo desse produto ser adequadamente absorvido pela planta e fazer o efeito dele, translocar na planta, ele fazer o efeito dele. Alguns produtos são produtos de solo, então esse produto ele deve ser molhado após a pulverização, mas muito rapidamente, não é uma irrigação para fornecer água para a planta, é só uma pulverização para esse produto ele descer, ser lavado da folha e ele entrar em contato com o solo. Então é um ciclo muito menor de irrigação. Aqui a gente pode observar então um equipamento adequado para isso, com pulverização em barra, bomba com manômetro, os bicos bem regulados, calibrados, o bico correto. Existem vários tipos de bico para a aplicação de produtos, o bico cônico, o bico leque, cônico cheio ou vazio, enfim. Cada produto vai ter o seu bico adequado. Uma atividade muito importante, principalmente nas gramas bermudas, que são as gramas mais utilizadas em países com clima tropical, como é o nosso caso aqui no Brasil, é o grooming, ou a retirada do colchão. As gramas bermuda, elas produzem muita massa, exatamente por essa característica que elas são mais apropriadas e mais indicadas para a gramado esportivo. Elas têm uma capacidade muito rápida de regeneração. Então, após uma partida de futebol, após um jogo de rugby, após uma partida de golfe, sempre o gramado vai estar machucado. O esporte é intenso, cada esporte obviamente tem uma intensidade de dano maior ou menor, mas todo esporte causa dano. Essa grama bermuda, ela tem essa capacidade maior, foi desenvolvida, geneticamente modificada para ter essa capacidade de regeneração maior. Porém, exatamente por ter essa capacidade de crescimento maior, chega um determinado momento que é demais. O colchão, que a gente chama grosso modo, ele é muito denso, ele é muito acentuado, então esse colchão precisa ser removido. O grooming, um nome que a gente utiliza muito do inglês, é uma retirada leve. A gente pode fazer uma analogia aqui, pessoal, com se cortar o cabelo. Existem as duas tesouras, aquela tesoura que tira o comprimento, que é uma tesoura lisa, e uma tesoura que tira o volume. O grooming é como se nós fôssemos tirar o volume do gramado. Então o gramado ele ainda vai continuar denso, ainda vai continuar apropriado para receber o pisoteio, a carga do esporte, porém ele vai ter uma densidade menor, tá certo? Então essa prática do grooming ela é realizada com equipamento específico, que conforme a gente vai mostrar aqui a foto, e ele retira esse excesso e o gramado continua em jogo tranquilamente. Aqui a gente pode observar então o equipamento, esse é um dos equipamentos. Quando se olha um gramado, muitas vezes está verdinho, olha, poxa, está verde, o gramado está ok, mas por baixo tem muita palha, tem muito material morto, e isso precisa ser retirado. Então a gente observa aqui as lâminas e ela fazendo efeito. Então o grooming pode ser realizado a cada 15 dias, semanalmente, vai depender do manejo, vai depender de cada caso, pessoal. A gente dá aqui algumas ideias gerais, mas cada caso o gramado ele tem uma necessidade, né? Ele tem um manejo diferentemente. Uma próxima etapa, uma atividade muito importante é a preparação do nosso gramado para uso. Cada esporte tem a sua particularidade, então em função do esporte a gente prepara o campo. No caso do futebol, por exemplo, vamos precisar de marcação das linhas, preparação de traves e redes, postes de bandeirinhas nos escanteios. No rugby, a marcação do rugby é uma marcação diferente, mas precisa também ser feitas as marcações das linhas brancas. No futebol americano, que tem as marcações das linhas paralelas com os números. Campos de golfe, a preparação ela é feita no dia do green. Bem na madrugada é preparado o green de golfe para a sua prática. Então cada esporte tem a sua preparação individual. Normalmente o que se faz é
cortar o gramado, ou o ideal é que se cortar no mesmo dia, mas muitas vezes por questão climática ou por questão de proximidade com o evento não é permitido, então se corta pelo menos um dia antes, focado aqui mais em campos de futebol. Demarcação das linhas, essa demarcação ela deve ser feita de acordo com as regras do esporte, normalmente definida pela entidade controladora, ou é FIFA, ou é Federação de Futebol Americano, Federação de Rugby. Colocação de traves e redes, muito importante, de forma segura, de forma que não interfira, a rede que não tenha buraco, que não esteja bem presa. E todos os apetrechos e todos os suportes e estruturas específicas para cada esporte. Então aqui a gente está vendo um estádio de Copa do Mundo, estivemos aqui no Brasil, então a demarcação com equipamento aqui específico para o fim. As linhas, então você vê coloração perfeita, as linhas bem demarcadas, bem alinhadas, bem retas. E aqui a gente vê como não se deve fazer, pessoal. Então aqui é um campo de futebol que não se utilizou corda, que não se teve capricho para fazer, então a gente vê que a linha é completamente torta e isso não é aceitável para um campo de qualidade. Depois que nós utilizamos o gramado, nós temos a manutenção após a utilização do campo. Então não é simplesmente utilizei o campo, agora ok, deixa o gramado se recuperar por si. Nós temos que realizar algumas práticas para acelerar essa recuperação do gramado e ele está pronto para o próximo uso. Basicamente o que nós fazemos? Limpeza geral do gramado, recolhimento de partes mortas, limpeza se teve evento, às vezes tem premiação, às vezes é uma final de um campeonato, tem papelzinho, tem estruturas a ser retirada do gramado, como algum piso, alguma outra estrutura que foi montada. Irrigação do gramado em geral, então molhar o gramado, obviamente se chover não vamos fazer, mas em geral fazer uma boa irrigação para limpar esse gramado, para lavar esse gramado. Os buracos, que também são chamados de divots, normalmente se tampa esses buracos com uma mistura de areia mais matéria orgânica, numa proporção que pode variar entre 2 a 5 para 1 de areia com material orgânico. Esses buracos são colocados, essa mistura, para acelerar essa regeneração da grama. Alguns buracos são muito grandes, acima de 10 centímetros, nós colocamos plugs, que nada mais é do que uma muda. O ideal é se ter um viveiro para se colocar com uma ferramenta, que é uma muda que é colocada, é transplantada naquele buraco muito grande, acima de 10 centímetros. Normalmente uma regra geral, menor do que 10, a colocação de areia já é suficiente para que essa grama feche mais rapidamente. Podemos, em algumas áreas que são mais compactadas, como no caso de futebol, por exemplo, a área técnica, onde ficam os técnicos, áreas de repórter, é uma área que fica uma carga muito grande, ela é muito pisoteada naquele local, então uma descompactação também pode ser feita ou manual ou mecanizada. Aqui a gente pode observar na foto, então, uma manutenção no campo de futebol, um gramado de futebol profissional, após a realização de uma partida. Então, aqui estão fechando os buracos com uma ferramenta. Algumas maiores são realizadas os plugs ou a colocação de areia. Bom, pessoal, essas foram as principais práticas realizadas num gramado esportivo de manutenção cotidiana, que a gente chama aqui didaticamente. São aquelas atividades do dia a dia aqui que vocês viram um pouquinho. Obviamente, cada caso é um caso, então isso são atividades genéricas, atividades básicas. Agora, cada caso, evento, pode fazer um show, alguma coisa, ele tem algumas atividades específicas do campo. Mas isso realmente é a base, pelo menos 80% a 90% das atividades do dia a dia são essas que vocês viram aqui com a gente. Agora que a gente vai falar um pouquinho das atividades esporádicas, que são aquelas atividades em que o gramado precisa de um tempo maior sem utilização. Nós não podemos fazer no dia a dia do gramado. Precisamos de pelo menos 10, 15, 20 dias. Vai depender, obviamente, do que vai ser realizado no gramado. Normalmente as atividades esporádicas são feitas após o final da temporada. Então, se tem o final da temporada, pelo menos 1 a 2 meses de intervalo para começar a próxima temporada esportiva. Então, esse período é que a gente aproveita para fazer algumas atividades mais intensas no gramado. Vamos lá. Cobertura mecanizada ou top dress. É a aplicação de uma camada de areia no gramado
Normalmente a gente utiliza areia pura, a mesma areia que foi feita para a construção do gramado. Se pode, obviamente, se necessário, aplicar um calcário junto, aplicar algum nutriente que a análise de solo nos mostrou que não, que está em deficiência naquele gramado, se um pouco de matéria orgânica se desejado, e ele é feito mecanicamente uma aplicação de areia uniforme no gramado inteiro. Depois da temporada, mesmo se fazendo as práticas pós-utilização, o gramado ele fica com uma certa ondulação de vários buraquinhos, de vários danos que esse gramado sofreu ao longo da temporada. Então a cobertura, ela vai uma cobertura mais grossa, ela vai fazer toda essa, novamente, vai proporcionar essa superfície lisa no gramado de novo. Então isso a gente não pode fazer durante a temporada, pode fazer coberturas mais finas, mas essa cobertura grossa, o top dressing mais grosso, uma espessura maior, a gente faz no final da temporada. Aqui a gente observa então o equipamento fazendo a aplicação, aqui no caso é areia pura, é um equipamento específico com pneus especiais, onde a gente observa aqui toda a superfície branca, essa areia, ela vai descer e vai proporcionar esse efeito de deixar o gramado mais liso, mais perfeito para uma bola rolar ou para a prática esportiva que ele for designado. Aqui a gente observa, vê como a grossura realmente, o gramado chega a ficar inteiro branco, obviamente isso depois desce, não causa nada. Na imagem à direita a gente observa aqui a areia já descendo abaixo na superfície do gramado, então a gente observa, cria essa superfície homogênea. O corte vertical. A gente falou lá atrás que a grama bermuda é uma grama extremamente agressiva, por isso é que ela é mais apropriada para a prática esportiva. Porém, chega um momento que essa grama ela fica muito acolchoada, ela forma muita matéria orgânica. Então nós temos que arrancar isso um pouco, precisamos retirar essa retirada, essa palha, esse material morto. O grooming que nós vimos lá atrás nas atividades cotidianas é uma retirada mais leve. O corte vertical é uma retirada muito intensa. O gramado ele é raspado mesmo, ele fica só no talo, fica uma palha. Demora um período maior para se recuperar, por isso que a gente tem que fazer quando termina a temporada. Normalmente é na época de crescimento que se faz o corte vertical, que é na nossa primavera, verão. Então ela é feita mecanicamente, nós precisamos de equipamento para fazer isso, nós vamos produzir proporcionar um balanço hormonal na planta que ela vai, a grosso modo, explodir de crescimento, num bom sentido. Ela vai realmente vir com brotos muito vigorosos, uma formação de folhas muito mais rápida, então ele vai estar muito mais resistente para a próxima temporada. Aqui a gente observa, então, na foto, não dá para imaginar o que tem de palha por baixo, mas olha quanto material que a gente está retirado, tudo isso vai ter que ser depois removido. Então a gente observa aqui o quanto que tem, então isso tudo é retirado e raspado. E em seguida esse gramado ele vai brotar bastante vigoroso, bastante forte. Uma atividade extremamente importante a se fazer no gramado é a aeração e descompactação. A gente pode imaginar durante uma temporada o quanto pisoteado, o quanto compactado esse gramado ele vai sofrer uma compactação não só do próprio uso dos atletas correndo, da compactação, mas também dos equipamentos. Mesmo uma máquina de corte, apesar de ter pneu específico para isso, esse equipamento também causa uma compactação, obviamente menor do que um pneu fino, do que um pneu que não seja especial, mas ele vai também compactar. Então é fundamental para a troca gasosa, para o crescimento, que vai promover o crescimento radicular. A infiltração de água também ela vai ficando prejudicada por conta dessa compactação superficial, ela não infiltra tão rapidamente como a gente quer, então essa descompactação vai promover novamente esses caminhos para a água infiltrar rapidamente e ser drenada até o sistema de drenagem subsuperficial. Consequentemente, o gramado vai ter uma resistência maior ao ataque de pragas e doenças. Didaticamente, a gente pode considerar a aeração quando se utiliza pinos que são ocos, nós retiramos o material. E descompactação quando é o mesmo equipamento, mas com pinos maciços. É a mesma máquina, ela só é trocado os pinos. Existem N tipos de pinos, diversos tamanhos, diâmetros, profundidades. Então, cada caso vai ter um responsável técnico que vai decidir qual é o pino que a gente vai usar. Então, aqui a gente observa, no caso, é uma aeração
É um solo bastante argiloso aqui, então a gente pode observar agora nessa foto aqui o lado direito em cima, a argila por aqui, então eu estou tirando esse material e depois se pode rastelar tudo isso, descartar e fazer uma cobertura grossa com areia para preencher esses furos. Então, em campos muito antigos, gramados que foram feitos sobre solo argiloso, é muito importante fazer essa aeração para ir trocando e melhorando essa condição física do solo. Aqui a gente já vê uma descompactação, é a mesma máquina, a gente observa que não estamos tirando nenhum charuto ou nenhum tubete do solo, porque já é um solo arenoso e não se decidiu só fazer a descompactação nesse caso aqui. Então ele está aliviando toda a compactação. Uma outra atividade muito praticada de manutenção esporádica é o overseeding, que também é conhecido como a semeadura de inverno, pessoal. No Brasil é um país continental, então nos estados de sul e sudeste nós temos um inverno um pouco mais rigoroso. A grama bermuda é uma grama de clima quente, como a gente comentou aqui, então ela não vai conseguir crescer tão adequadamente no sul e sudeste do Brasil nos meses de inverno. Não chega a entrar em dormência como é no norte dos Estados Unidos ou bem no sul, na Argentina, no Uruguai, a grama chega realmente a entrar em dormência, ela fica realmente amarela, ela não cresce. Mas aqui ela não chega a entrar em dormência, mas ela não desenvolve adequadamente para suportar esse pisoteio, ela não consegue se regenerar adequadamente por conta do frio e também um pouco do dia curto. Os dias vão ficando mais curtos no nosso outono e inverno. Então nós aplicamos uma semente de uma gramínea de inverno. Nós temos um consórcio de gramas. O overseed nada mais é do que a aplicação de uma semente, uma semeadura de uma gramínea de inverno. Existem vários tipos de gramíneas que nós podemos usar. Normalmente para campo esportivo se usa o azevém ou o lólio. Ele pode ser o lólio perene ou o lólio multiflorum, que é o nosso azevém, que ele não é perene, ele é anual. Para fazer o overseed precisa também ter um preparo, não podemos simplesmente jogar a semente sobre o gramado. Precisamos retirar um pouco do excesso das folhas, pode ser com um grooming leve ou uma vertical leve para essa semente poder atingir o solo. Então aqui a gente observa já o gramado todo raspado, aqui é uma máquina especial que ela consegue injetar essa semente para baixo, então o gramado todo amarelado, porque ele foi raspado e também está sentindo um pouco do frio. Aqui a gente observa então as sementes, os pontinhos da semente foi aplicada, ela já está muito já em contato com o solo. Aqui a gente vê ela já germinada, ela germina muito rápido, principalmente o azevém, de 4 a 7 dias ele já está germinado, o primeiro corte já pode ser feito inclusive até uns 10 dias, então aqui a gente já vê a bermuda embaixo com o seu crescimento limitado e o azevém já germinado, já com vigor que está na condição dele, no clima frio. E aqui o resultado, então um aspecto visual fantástico, uma grama ela é mais bonita, elas são mais suculentas, então é um gramado mais vistoso e protegendo a bermuda, mas principalmente dando qualidade para a prática esportiva, porque não é só questão visual. No gramado esportivo o visual conta, mas o mais importante é a resistência ao pisoteio. Bom pessoal, o que a gente tinha para falar de uma forma de atingir todas as práticas de manutenção de um gramado, considerando então aqui um gramado já formado, as manutenções aqui relembrando pós-plantio ou grow-in, que é aquela manutenção quando se instalou o gramado e ele vai ter um período para estar em condição de ser utilizado para a prática esportiva a qual ele foi designado. Em seguida nós temos a manutenção cotidiana, quando o gramado ele entrou em uso e ele está em uso em algum campeonato, pelo esporte que ele está em questão. E as manutenções quando o gramado ele precisa de um tempo maior para ser trabalhado. E que principalmente todas essas atividades são importantes, todas as manutenções são importantes e o conjunto delas adequadamente é que vai nos proporcionar um excelente gramado. Obrigado a todos, um forte abraço. Conto com vocês, até a próxima.